Estudo bíblico Isaías 30. Confiança no Egito versus confiança em Deus. Versos 1 a 5. Aqui o Senhor pronuncia uma maldição sobre aqueles que buscam um conselho humano em vez de divino e seguem as regras da sabedoria do mundo. Uma aliança secreta com o Egito para se desvencilhar do jugo da Assíria. Uma política na qual Ezequias foi insensatamente atraído com a morte de Sargão, em 705 a.C. Verso 1. Fazem aliança, hebraico, tecem uma teia. Sem a minha aprovação. Os conselheiros de Ezequias o aconselharam a procurar os egípcios e não Deus, em busca de ajuda contra os invasores assírios. Isaías condenou essa confiança que tinham no Egito, ao invés de em Deus, que havia proibido tais alianças. Êxodo 23, 32 e Isaías 28, 18. Verso 2. O Senhor havia advertido Israel a não retornar ao Egito, Deuteronômio 17, 16. Agora ele os adverte para que não façam aliança com o Egito. Capítulo 3, verso 1. Observe o conselho semelhante do assírio Rabsaqué durante o cerco a Jerusalém. Capítulo 36, verso 9. Verso 3, vergonha, confusão. Os assírios já tinham derrotado o exército egípcio a menos de 160 quilômetros de suas fronteiras. Dessa experiência de completo fracasso, o Senhor promete livrar aqueles que nele confiam. Capítulo 54, verso 4 e 61, verso 7. Verso 4. Os príncipes são os nobres judeus incluídos na embaixada enviada à corte egípcia, que dirigiu as negociações em Ranes, como também em Zoan, ou Tanis, a noroeste de Delta. Ranes, casa do filho do rei, ficava bem ao sul de Mênfis. As duas cidades representam o Império do Egito. Verso 5. Oséias, falando somente às 10 tribos do norte, já condenara sua aliança com a Síria. No sul, em Judá, a possível aliança com o Egito era um assunto em pauta na época da ameaça da Síria e na época da Babilônia. O período total durou entre 740 a.C. até 587 a.C., ano da destruição total de Jerusalém. Isaías 20, verso 5. Versos 6 a 17. O Senhor aqui condena a embaixada do Egito. Verso 6. A besta do sul, ou Negueb, o extremo sul de Judá, que se liga ao deserto do Sinai. Aquele que levava os enviados judeus e seus presentes destinados ao rei do Egito. Sabaca. O Negueb é, certamente, as terras áridas cheias de perigos. Verso 7, Gabarola. O poderoso Egito não estava interessado em ajudar, razão pela qual o profeta o chama de Gabarola. Literal Raabe, que significa poder ou sentado ocioso no hebraico. Raabe também é usado para o Egito em Salmo 87, 4 e 89, 10. Versos 8 a 9. A instrução que Deus deu a Isaías foi a de fazer um registro escrito como um testemunho para as futuras gerações de que Deus estava aborrecido com o povo de Judá, que rejeitava sua palavra e pretendia esmagá-lo totalmente por causa de sua desobediência teimosa. Versos 10 e 11. Os profetas fiéis são acusados de pessimismo e falta de patriotismo por parte daqueles que preferem e proferem coisas aprazíveis. Amós 12, Oséias 9, 7 e Miqueias 2, versos 6 e 11. Eles não queriam mais ouvir sobre o Deus da Bíblia, mas apenas sobre um Deus de amor injusto, só aceitando quando ele traz a parte de consolação, esperança, da alegria,
não os perturbando seriamente quando andassem buscando seus próprios desígnios e desejos. Verso 12. Esta palavra refere-se à instrução do Senhor por intermédio de Isaías. Aqui, a palavra opressão descreve a natureza do antigo império do Egito, onde os antepassados dos israelitas tinham passado séculos na escravidão. É de lá que Deus libertou seu povo com milagres portentosos. Daí a falta de entendimento da parte do povo em atravessar o deserto do sul de Judá, lugar perigosíssimo, para levar ricas ofertas ao Egito. Verso 6. Para assim voltarem a ser súditos da opressão. A perversidade dos egípcios consistia no fato de viverem da política de jogar uma nação contra outra, só se aventurando à guerra aberta quando as demais nações se tinham esgotado. Verso 13. A parede de obstinação que edificaram para sua proteção, isto é, a teimosia, resistência deles ao Senhor e a sua dependência do Egito, entraria subitamente em colapso sobre eles e os esmagaria mortalmente. Verso 14. Deus despedaçaria sua iniquidade, ou o muro que a simbolizava, como se fosse um vaso de barro. Esta é uma descrição da mais completa destruição que lhes sobreviria. Versos 15 e 16. No meio da destruição nacional já prenunciada, ainda há uma resposta verdadeira e eficaz. A fé em Deus que faz o homem aquietar-se em reverência e confiança perante o Senhor, para receber a solução que provém do seu poder. A descrença é a única explicação para a rebeldia do povo. Por isso, eles preferiram depender dos carros egípcios, como se os cavalos e não o forte braço do Senhor dos Exércitos pudessem garantir-lhes a vitória. Verso 17. Nos problemas que estavam para enfrentar, despojados do favor divino, eles não seriam nem sequer capazes de resistir a uma força inimiga que eles excederiam em número de 1000 para 1, e só alguns poucos refugiados esparsos sobreviveriam. Em Levítico 26, descrevem-se os castigos que se acumulam com a contínua desobediência aos preceitos divinos. Doenças, vitórias das selvas, invasões, destruição física e, finalmente, uma transformação psicológica, em que o mínimo perigo iria provocar terror e angústia. Levítico 26, versos 36 e 37. Mastro, ilustração de desamparo e desolação. Verso 18. Visto que Judá não esperaria em Deus para obter a libertação, capítulo 25, verso 9, 26, verso 8, 33, 2 e verso 15. O Senhor deveria esperar para poder ser gracioso com a nação, pois Ele prazerosamente demonstrará neles as riquezas de sua bondade e graça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Mais uma expressão da vitória da fé em Deus. Capítulo 64, verso 4, Romanos 8, 28. Verso 19. O povo habitará em Sião. O propósito final para o seu povo é que possa habitar em segurança e paz na santa cidade. O profeta enfaticamente apontou para um resultado que viria a Israel por causa da graça do Senhor, a sobrevivência da cidade de Jerusalém como centro do seu domínio. Capítulo 65, verso 9, Ezequiel 37, versos 25 e 28. Versos 20 e 21. Depois do período de castigo do seu povo por causa de sua desobediência, Deus abrirá seus olhos para perceberem a integridade da mensagem de seu profeta, capítulo 29, verso 24. Os mestres estarão próximos e seus discípulos, sensíveis aos profetas do Senhor,
num grande contraste com a dureza de espírito manifesta anteriormente. Capítulo 29, versos 10 e 11. Verso 22, ouro. Até as coisas mais preciosas, humanamente falando, tornam-se rejeitadas quando se dedicam a finalidades contrárias à vontade divina. Nesse caso, a idolatria. Capítulo 40, verso 19. Em cumprimento dessa profecia, o cativeiro babilônico tirou Israel de sua idolatria. Versos 23 a 26. No reino messiânico do dia vindouro, a agricultura, a criação de animais, a produção de alimentos e os suprimentos de água prosperarão. O profeta predisse a redenção da natureza. Romanos 8, versos 19 a 21. Verso 24, sal. Sinal de prosperidade, da qual até os animais domésticos participam. Ilustração de bênçãos espirituais, Mateus 5,13. Verso 25. No dia da grande matança, refere-se ao Armagedon, quando os baluartes dos perversos terão se desfeito em ruínas, ou seja, as poderosas nações que oprimem Israel desaparecerão. Compare com capítulo 29, verso 17. Verso 26. A luz intensificada é símbolo do glorioso livramento e paz que haverá quando o reino de Davi for estabelecido sobre a terra. Capítulo 60, versos 19 e 20. Versos 27 a 33. Isaías deu prosseguimento à promessa da redenção de Judá, versos 19 a 26, com a promessa da destruição da Assíria. Ele descreve com rico simbolismo a terrível devastação a ser executada sobre as nações rebeldes da terra no último grande conflito, um sinal da qual seria a imediata destruição do exército de Senaqueribe. Mas, mesmo quando essas taças da ira divina estivessem sendo derramadas sobre o mundo perverso, o redimido povo de Deus habitaria em paz e alegria, reconhecendo que Ele está operando seus propósitos de justiça e vindicando a autoridade de sua santa lei diante dos anjos e homens. Versos 30 e 31. A Assíria em particular, mas de modo geral, todos os inimigos do povo de Deus deverão cair vítimas da tormenta e da enchente divinas. Versos 27 e 28. Uma repetição do milagre pelo qual Deus protegeu seu povo, séculos antes, na batalha contra os amorreus. Josué 10, 11. Verso 32. Os tamborins e as harpas constituem a orquestra que faria ecoar louvores ao Senhor em Jerusalém quando o exército assírio fosse destruído de maneira sobrenatural. Verso 33. Fogueira. Algumas versões dizem aqui Tofete, o nome de um lugar onde se adorava Moloque, no Vale dos Filhos de Inom, exatamente do lado de fora da extremidade sudoeste de Jerusalém. Ali, judeus idólatras, desde o tempo de Acais, executavam abomináveis sacrifícios de crianças em um fogo contínuo, ardia para consumir o lixo que ali era jogado. Capítulo 57, verso 5, 2 Reis 23, 10, Jeremias 7, 31 a 32, 19, 6 e 11, 13. Possivelmente o rei aqui mencionado não é o rei da Síria, pois Senaqueribe não teve um fim assim, mas antes Moloque, o deus rei. Uma fornalha ou tofete da destruição estava sendo preparado para a Síria, semelhantemente à fornalha dos sacrifícios no Vale de Inom. Talvez deva-se entender aqui o fogo do inferno do juízo final.